Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação e a alegria de receber o Eduardo Bortolossi. O Eduardo, que é um especialista em liderança, veio compartilhar aqui conosco todos os seus estudos que ele tem desenvolvido sobre esse tema tão relevante dentro do mundo dos negócios e também fora do mundo dos negócios. Eduardo, satisfação enorme poder receber o amigo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda lá é bem corrida, mas eu me sinto honrado de poder, de alguma maneira, mais uma vez, ter conseguido um espaço na tua agenda e hoje receber o amigo para me ajudar a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano. Um prazer estar aqui com você, poder falar com o seu público tão seleto, tão especial. Para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Agora, quando que despertou na história do amigo esse interesse por liderança? Como é que isso apareceu e como é que você tem, e eu sei que você é um estudioso, Eduardo, em relação a esse assunto, como é que apareceu ou quando você percebeu essa tua inclinação para estudar sobre liderança? Então, na verdade, eu fundei algumas organizações, a maioria delas na área de empreendedorismo social, fazendo várias obras de alcance social e tivemos que montar muitas equipes para poder trabalhar no campo, atender pessoas, na sua maioria pessoas em muita vulnerabilidade. Então, para trabalhar também toda essa obra não é muito fácil e aí eu fui estudando liderança para poder desenvolver com esse grupo a estratégia para poder ter um trabalho um pouco mais bem sucedido, né? Agora, há um tempo já, Eduardo, as empresas têm estudado a vida de Jesus. Jesus é o maior líder que já existiu na face da Terra e o maior líder que jamais vai existir outro como Jesus. E se você pegar Jesus, que escolheu 12 e hoje a humanidade segue Jesus depois de 2000 anos, as empresas têm olhado para a vida de Jesus, não Jesus como Deus, mas Jesus como um líder mesmo. E eu sei que você se aprofundou nesse estudo, tem 45, salvo meu engano, características que você identificou. Como é que foi esse início de estudo e como é que você foi desenvolvendo essa visão de Jesus como líder desde o momento que ele chegou no mundo e o efeito que até hoje a sua liderança exerce na humanidade, Eduardo? Então, na verdade, como as empresas, as organizações que eu trabalhei e fundei são voltadas a pessoas, eu comecei a estudar sobre, e o maior líder que conduziu pessoas foi sem dúvida Jesus Cristo. Então, independente de qual religião você professa, eu gosto de usar Jesus como um maior líder. E olhando para o meio corporativo empresarial, quando você começa a estudar a vida de Jesus, você percebe que ele foi o maior empresário de todos os tempos, o maior líder de todos os tempos. Então eu falo o seguinte, Jesus com 12 homens fundou uma empresa, uma organização. Muitas pessoas só olham Jesus na ótica de filho de Deus, que ele o é, ou na ótica de religiosa. Mas quando a gente começa a olhar Jesus como líder, como a capacidade dele influenciar pessoas, é algo extraordinário. E aí eu separei 40, 45 princípios dos 3 anos da liderança de Jesus na Terra e a gente fica impressionado. Se você olhar, por exemplo, com 12 homens ele fundou a maior empresa que já existiu. Se você imaginar em longevidade, em tempo de duração. Com crise, sem crise. Com todas as mudanças no mundo, qual empresa tem 2000 anos? Se você olhar o desafio dos números, as riquezas, qual empresa alcançou os números e a riqueza que a empresa de Jesus ou a igreja cristã no mundo alcançou? Aí você pode olhar para o alcance mundial. Por mais que uma empresa seja mundial, global, no mundo que nós temos hoje com a internet, há 2000 anos a Igreja de Jesus está desde o Oriente Médio até a América, até os mais longínquos lugares. E uma coisa que eu acho extraordinária, com 12 homens ele criou essa empresa e uma coisa que mais pega, talvez no mercado de trabalho, para os líderes de negócios é o quê?
o turnover da entrada e saída de funcionários, de gente. Você imagina o que isso pode acontecer? E com Jesus é completamente diferente, porque uma das coisas mais lindas de observar nessa questão dele da gestão é a lealdade dos seus funcionários, entre aspas. Por exemplo, boa parte deles deram a vida pela empresa que ele fundou. É extraordinário, né? É extraordinário. Agora, olhando e aprendendo com Jesus, a gente percebe que é um paradoxo comparado aos dias atuais, né? O líder hoje, nos nossos tempos, é aquele que manda, é aquele que tem autoridade, é aquele que exerce com dureza a autoridade. E Jesus, ele nos mostra exatamente o contrário, como um líder que ele é e sempre será na toda a história da humanidade. E as empresas estão estudando a vida de Jesus para ressignificar a visão da liderança. E aí eu acho que é quebrar paradigma, né, Eduardo? Como é que você vê hoje, e já há tempo, multinacionais estudando e trazendo princípios de Jesus para poder mudar visão sobre a maneira com que o líder olha para os colaboradores, que no fundo é uma pessoa, né? A gente tem que entender que nós gravamos a semana passada com o diretor de uma empresa multinacional que tem 1000 funcionários, mas são 1000 seres humanos que têm suas crises, suas dores, seus dias ruins, suas dores de barriga, e Jesus, ele respeitava a individualidade. Como é que você acha, baseado no estudo que você desenvolveu e nas experiências que as empresas já estão tendo, como é que você acha que vai ser o estilo da liderança baseado nos princípios de Jesus daqui para frente, Eduardo? Em primeiro lugar, eu vejo que a gente já vê que há muitas empresas no mundo, inclusive fora do país, que os princípios que as conduzem são baseados totalmente na liderança de Jesus. Não tem a ver com a religiosidade, tem a ver com os princípios de liderança dele. A primeira coisa que Jesus mudou, é a ótica, a visão é que você, de líder de quem e saindo de líder do quê? A visão antiga é eu sou líder de uma empresa, de um negócio. Jesus não, você é líder de pessoas. É o que você estava falando. Jesus não liderou negócios, ele liderou pessoas. E quando a gente olha a postura dele junto a essas pessoas, nós vemos que ele, em primeiro lugar, valorizava cada um como pessoa. E ele buscava tirar o potencial que cada um tinha, independente de suas limitações, porque uma coisa é certa, Jesus também não lidou com pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Então ele olhou para pessoas improváveis. O primeiro grupo que ele vai convidar para andar com ele são pescadores. É uma empresa, ele entra no escritório de um homem chamado Pedro, ele invade o escritório de Pedro e ali a vida de Pedro muda. E Pedro é uma pessoa que tinha várias deficiências e se torna um dos líderes mais importantes. Então ele tira Pedro da visão do líder do quê para o líder de quem. O líder de quem pensa, em primeiro lugar, em pessoas. Esses 1000 funcionários, ou 10 ou 5 que eu possa ter, antes de mais nada, são pessoas que têm famílias, que precisam estar satisfeitas em si, que precisam estar realizadas, precisam estar bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Quando essas coisas se encaixam, a coisa anda muito melhor. E o resultado é consequência, né, Eduardo? E aí o resultado, o crescimento, ele passa a ser natural quando você trabalha dentro desses princípios. E quando você é um líder que tem as características de Jesus, você é acompanhado naturalmente, né? Você não tem que pôr meta, você não tem que pôr pressão, você não tem que pôr agenda, as pessoas naturalmente te acompanham. As pessoas naturalmente seguem porque elas seguem princípios, elas veem o que te motiva, o que te direciona. Por exemplo, entre um dos princípios que Jesus estabeleceu, que a gente aprende na liderança dele, está, por exemplo, o princípio de equipe. Talvez uma outra coisa que é uma das mais difíceis de você montar numa empresa. Uma equipe saudável, uma equipe com foco, uma equipe com pessoas diferentes, com estudo diferente, formação diferente, pensamento diferente. E Jesus fez isso. Como ele montou a equipe, e você vê que ele não evitou atrito. Não era uma equipe de santos angelicais, era gente que comum, estava disputando, e ele conseguiu montar essa equipe. Então, quando você olha como Jesus conseguiu montar uma equipe com gente tão diferente? Ele tinha desde cobrador de imposto
a pescador, como é que ele fez tudo isso? E outra coisa interessante que quebra também o paradigma, porque a gente conhece muitos líderes de grandes empresas hoje que parecem que são super-heróis, né? E Jesus nunca escondeu suas fraquezas, né? Jesus chorou, Jesus teve frio, teve fome, teve aflição, né? E nem por isso ele deixou de ser líder. Jesus mostrou a sua humanidade, também a sua humanidade. Por isso que eu disse que é olhar Jesus na ótica da sua humanidade, como líder. E líder, ninguém é super-homem. Nós vemos hoje grandes líderes que perderam suas famílias, que estão enfrentando crises emocionais enormes. Por quê? Porque a postura talvez é de o super cara, o cara que resolve tudo, que paga tudo, que consegue tudo. E a verdade é que Jesus mostrou suas limitações e por isso ele teve facilidade de lidar com gente que também tem limitação. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Eduardo Bortolossi, que está compartilhando conosco princípios de liderança. Nós voltamos num instante. Mudar de contador não é mais um bicho de 7 cabeças, mas eu entendo que pode realmente ser um pouco traumático. Não falo nem do processo de transferência, mas principalmente do momento da tomada de decisão. Muitas vezes existe uma relação de longa data com o contador atual, então é certo que o pensamento da mudança vai levar em consideração tanto os fatores racionais quanto os emocionais, e pode ser desconfortável a princípio. Outra coisa que acaba pesando é a nossa tendência em não mexer em time que supostamente está ganhando. Está tudo no automático, as equipes já se conhecem, o dia a dia vai bem, então acabamos dando prioridade para outros assuntos. Porém, em determinados momentos, é preciso fazer uma análise mais fria do momento atual e dos impactos gerados por fazer tudo sempre da mesma forma. Nem sempre a mudança de um contador vai acontecer por causa de erros. Às vezes, sua empresa cresceu demais e o contador antigo não consegue mais dar suporte que você precisa. Você também pode ter se atualizado, investido em tecnologia e sistemas, que demandam um prestador de serviço mais especializado. É importante dizer que antigamente, por conta dos processos muito manuais, a transferência de contabilidade dava muito trabalho. Por isso, muitos empresários optavam por nem cogitar essa possibilidade. Hoje, tudo mudou, graças à tecnologia. Então essa transição tende a ser muito mais tranquila. A cooperação mútua entre colegas de profissão também colabora para que a mudança seja menos conturbada. Mudar exige realmente um investimento de tempo e uma fase de adaptação, mas isso não deve te desanimar, caso esteja percebendo que essa mudança pode trazer muitos ganhos ao seu negócio. Estamos chegando ao final do ano fiscal e esse é o momento ideal para a virada de chave. Nós recomendamos um prazo de 60 dias pelo menos para que a transição ocorra de forma tranquila, assim como o início dos trabalhos. Está pensando em conhecer uma nova forma de fazer contabilidade? Venha para o Controle! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Já usei essa palavra e eu gosto de usar. Eu sinto empatia pelo cliente que se apresenta. Eu sinto empatia. Ser empresário e advogado me faz colocar justamente no lugar dele. Então, esta empatia faz com que misturemos, né, um pouco as emoções. Claro que eu do lado de cá, eu sei, consigo mensurar até onde a gente vai com essa empatia, mas acho que é isso que faz a grande diferença. Não sei se vocês, claro que vocês perceberam, por exemplo, eu não uso gravata. Então, é uma coisa que hoje, normalmente, quem olha para um advogado sempre vai desenhar o advogado de gravata. Claro que se eu for para uma audiência, eu vou usar gravata. Mas no dia a dia eu não vejo necessidade.
Eu não quero passar para o cliente que está aqui sentado essa visão de que, olha, eu sou o doutor e você meramente tem que obedecer as minhas palavras, eu sou o oráculo, nada disso. Eu sou pessoa como ele. Então, o não usar a gravata foi uma maneira que eu percebi que trazia a pessoa um pouco mais na igualdade, que é igual. Nós somos pessoas, né? Ele é pessoa, eu sou pessoa. Ele veio buscar um aconselhamento, uma opinião, eu sou uma pessoa. A única coisa é que eu fico todo o tempo estudando para poder dar essa opinião. E ele está na labuta do dia a dia como empresário que é, o sucesso do empresariado que ele tem. Então não vejo necessidade de eu me colocar, né, com a gravata. Eu acho que é uma maneira que acolhe. Eu trago a pessoa perto de mim. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Eduardo Bortolossi. O Eduardo veio compartilhar conosco a excelência da liderança, princípios da liderança, e estamos pegando aqui o grande case da humanidade, que é a vida do nosso Senhor Jesus. Eduardo, você está me presenteando aqui o terceiro livro que você escreve, um dom que você tem também. Como é que essa inspiração para poder traduzir em livros aquilo que você tem desenvolvido durante essa tua jornada toda, como é que isso acontece, como é que você consegue encaixar na correria da sua agenda aí? Essa é uma das minhas paixões, é escrever. Eu escrevo bastante. Esse é o terceiro livro e eu escrevi ele, como eu falo muito sobre a liderança de Jesus, eu escrevi esse livro baseado num dos encontros que ele tem com uma mulher, que muito conhecida a história a mulher de Samaria, e como ele, nessa excelência de líder que era, consegue transformar uma mulher simples, uma camponesa, mas uma mulher extremamente confusa em seus relacionamentos e emoções, na maior líder da cidade, porque ela se torna a principal líder da cidade de Samaria. E eu falo então nesse livro sobre que é o título dele, Profundo, Durável e Acessível, as marcas do lugar do encontro, que vão mostrar a simplicidade de Jesus e de uma forma muito incrível, que também leva-nos a características que tem que ter a nossa vida, a vida de um empresário, de uma empresa. Ela tem que ser profunda, tem que ter profundidade, porque não são números, não é só dinheiro, não é só negócio. Eu preciso fazer algo que transforme a vida de alguém. Tem que ser durável, porque a gente precisa construir algo que não é temporário. E precisa ser acessível, porque os outros têm que chegar a isso, têm que ter acesso. E Jesus era essas três coisas: profundo, durável e acessível. Quando se fala de Jesus, logo se remete à religião, né, Eduardo? E se é algo que Jesus veio combater, é justamente a religiosidade, né? Jesus veio deixar um padrão de comportamento, de amor, de doação. Você acha o quanto que a religiosidade acaba de alguma maneira interferindo negativamente com o legado que Jesus deixou para a humanidade, Eduardo? Na verdade, eu acho que interfere em tudo. Porque se você olhar, a religião hoje te diz algumas coisas para fazer. Jesus aponta para uma pessoa, ele mesmo e o Pai. É assim. Não é uma religião, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele foi muito simples, muito direto, e ele estabeleceu um novo padrão de viver, um padrão por princípios que não são simplesmente de olhar para si próprio. Então é um padrão mesmo de comportamento. O amor que Jesus ensinou na Bíblia, que é o livro que descreve sua vida, é de comportamento. Então não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. É o seu comportamento diante das pessoas. Por isso que, nas palavras de Jesus, Luciano, amor não é o que eu sinto e não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Ele é traduzido em atitude. E por isso que isso é tão especial também no mundo empresarial. Quando você diz que você precisa amar o seu funcionário ou o seu cliente, Jesus não está falando em sentimentalismo e nem em palavras para convencer ele a comprar de você, não. Ele está falando em atitude que valoriza o outro, que coloca o outro em primeiro lugar. Agora, olhar para o exemplo de Jesus
e olhar para a maneira culturalmente que a gente foi criado é um choque, né? Porque desde quando nós nascemos, eu me lembro da minha pessoa em especial, é tudo para mim. Eu tenho que ter sucesso, eu tenho que estudar nas melhores escolas, eu tenho que ter dinheiro por causa do meu futuro. E aí, quando você tromba com Jesus, cara, você tem que desconstruir isso tudo, porque é isso que não vai, provavelmente, te deixar ou te fazer feliz. É um choque, né, Eduardo? Como é que você vê essa contradição entre aquilo que nós aprendemos? Porque a gente chega no mundo um computador em branco, né? A gente vai absorvendo aquilo que nos ensinam e isso passa a ser o nosso padrão. E quando você tromba com Jesus, você fala, você tem que desconstruir isso tudo porque isso não vai te fazer bem. Como é que lidar com isso, Eduardo? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso com um dos principais ensinamentos que o próprio Jesus deu. Por que ele desconstrói isso na gente? Porque nós achamos que nós estamos na Terra para a gente tirar o máximo que puder daqui. Então eu tenho que me matar de trabalhar para ganhar o máximo que puder, ter o máximo que puder. E Jesus vai nos dizer 3 coisas, Luciano, que tem que estar marcada na vida de todo mundo. A primeira é, a vida é uma só. Jesus disse isso, você não vai ter outra chance, você não vai ter outra vida. Então você tem que aproveitar essa e saber lidar com essa. Segundo, a vida é uma só, mas ela também é curta. O espaço de tempo é muito curto. A própria Escritura vai dizer que você vai viver 70, 80 anos, por mais que está aumentando o número de anos de vida nosso hoje. E ele vai dizer outra coisa, a vida passa rápido demais. Ela é única, ela é curta, ela passa rápido demais, e aí ele vai dizer, para onde você vai, você não leva nada do que você tem aqui. Então você tem que administrar isso, porque para onde eu não vou levar tudo isso aqui. Então ele vem nos ensinar que, na verdade, você pode viver uma vida plena, abundante, satisfeita, mas essa vida plena, abundante, satisfeita não pode morrer só em mim. A gente está vendo agora no mundo, inclusive o próprio fundador do Dutch Free agora, há um mês atrás, a internet toda declarou isso, baseado num princípio que ele aprendeu de Jesus, ele decidiu doar a sua fortuna em vida e não deixar para associações, fundos depois, porque ele entendeu que para onde ele vai, ele não vai levar nada. E ele começou um movimento, por exemplo, de doação, de doar em vida, o que eles chamam em inglês de doe em vida, que é seguido hoje pelo Bill Gates, por outros homens muito conhecidos, baseado no princípio de Jesus, que a vida é única, passa rápido demais e é curta, não vai ter muito tempo. Então eu preciso não viver só para mim, mas viver para o próximo, que é o cerne do ensino de Jesus, é o outro, antes até que eu. Ele vai ensinar o quê? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O líder precisa ter isso. Eu estou aqui para servir. E é bacana que esse negócio, quando entra no nosso coração, a gente passa a ser um agente propagador, né? Assim como foi Pedro, assim como foi os discípulos, quer dizer, eles receberam e passaram, né? É isso que você tem feito na tua vida, Eduardo? É isso que eu tenho feito na minha vida, e hoje a gente tem uma das nossas organizações, só cuida de pessoas em vulnerabilidade, são milhares. Só agora, durante a pandemia, por exemplo, nós cuidamos de mais de 12 mil pessoas, e seja com alimento, com médico, com psicólogo, com assessoria jurídica, tudo gratuitamente, tudo para famílias cadastradas, porque Deus nos levou a entender isso, que a gente tem que olhar para o outro, viver para o outro, e hoje a gente tem 9 projetos totalmente ativos, cuidando desde crianças a famílias inteiras na nossa cidade. E deixa também um grande ensinamento, que é a lei da semeadura, né? Que na vida a gente colhe aquilo que a gente semeia. Eu tenho dito nos mundos dos negócios que não espere ajuda de quem você nunca ajudou. Se preocupe em ajudar primeiro, porque isso de alguma maneira volta para você, quer seja através da própria pessoa, o universo, ou o cara lá de cima sempre vai suprir as nossas necessidades, né? Eduardo, eu tenho 30 segundos para encerrar o nosso programa. Uma mensagem final para o nosso telespectador, que você poderia deixar aqui como liderança para o nosso telespectador? A minha mensagem que eu deixo a todos os queridos convidados é sobre isso. Procure saber mais de Jesus, sua liderança, aplique na sua vida, porque vai funcionar. Porque aquilo que ele disse é vida, é abundância. Se você quer viver nessa perspectiva, siga ele, vai dar certo.
não tem como errar, a gente colhe o que planta. Ele mesmo disse, Luciano, a terra naturalmente, ela multiplica aquilo que a gente plantou, então vai funcionar na nossa vida. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter me ajudado a fazer o programa da Prime, Eduardo. Eu que agradeço, um abraço a você, um abraço a todos. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. E aguardo vocês na próxima semana. Até lá.